Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar continuidade na história que nós interrompemos na última apresentação desse vídeo. É sobre a trajetória da vida de Abraão na história e na vinda de Jesus até nós. Abraão foi o início da história do povo de Deus, um povo que não acreditava em Deus e que através de Abraão, então muda toda a história. É um povo comprometido com esse Deus verdadeiro. Por isso ele é chamado o pai da nossa fé até hoje. E assim ele vai ser pelos séculos dos séculos, sem fim. Nós paramos dizendo do casamento do filho de Isaac e de Rebeca com uma moça chamada Lia, que não era a preferida do Jacó. Ele gostava mais da moça mais nova, a Raquel. E o tio Labão aplicou o golpe nele. Fez com que ele aumentasse o rebanho e deu de casamento para ele a Lia. Na hora das núpcias, lá na tenda, quando ele tira o véu da noiva, ele vê, não é a mulher que ele amava. E ele vai reclamar para o Labão. E o Labão falou, você não esperava que eu casasse primeiro a mais nova e deixasse a mais velha sem casamento. Então, se você quiser a mais nova, você vai ter que trabalhar mais 7 anos e aumentar o meu rebanho. E o pobre do Jacó aceitou. E assim ele trabalhou mais 7 anos como escravo de Labão, fazendo com que o rebanho dele aumentasse. E Deus abençoava o Jacó e o rebanho crescia bastante. Mas também, na história, Jacó não é tão burrinho assim. E ele faz um trato com Labão. Todos os animais que nascessem sem mancha era de Labão, mas os que nascessem malhados era dele. E ele recebeu do anjo uma artimanha lá para que nascesse muitos animais malhados. E ele formou também o rebanho dele. Ele casa com a Lia, com a Raquel, e a Raquel tem dificuldade em ter filhos, mas Deus a abençoa e ela então tem os filhos que o Jacó amava demais, principalmente o José, cuja história todos nós conhecemos. A preferência de Jacó era notória. Ele vestiu o menino com uma túnica vermelha e mostrava para todos os irmãos o quanto que ele era superior, que esse José era muito mais querido do que os outros, e despertando assim os ciúmes e a inveja nos irmãos, que acabou vendendo o infeliz como escravo para uma caravana que ia para o Egito. No Egito, então, o José foi parar na prisão por causa da artimanha da mulher do chefe da guarda lá. Ela fingiu, ela queria o José de qualquer jeito para ela, e como ele falava que ele não podia, porque a religião dele não permitia que ele se envolvesse com mulher casada, então ela armou uma armadilha para ele. Dispensou todos os empregados e rasgou todas as roupas e gritou que ele tinha atacado ela. Ele foi parar na prisão. Lá ele conhece 2 prisioneiros que trabalhavam na mesa, servindo o rei do Egito. Um era padeiro e o outro era garçom. E naquele tempo havia assim, o faraó estava tendo um sonho muito esquisito. Ele sonhava que tinha 7 vacas gordas, bonitas, pastando em volta do rio, e de repente do rio surgia 7 vacas magras, todas empesteadas, e comia as vacas gordas. E assim também acontecia quando ele sonhava com as espigas de milho. Eram 7 pés de milho com espigas bem granadas, bonitas, e era devorada por espigas carunchadas que saía de dentro do rio.
E o faraó estava ficando louco com esse sonho. Então, ele começa a chamar os magos para que decifrassem o sonho. Como ninguém conseguia, lá na prisão, aqueles outros dois que serviam à mesa do faraó avisou e falou: temos aqui na prisão um homem hebreu que ele tem o poder de decifrar sonho. O faraó manda chamar e o José então se apresenta diante do faraó e decifra os sonhos e fala: o Egito vai passar por 7 anos de muita fartura, vai ter fartura demais, mas depois vai entrar 7 anos de estiagem e de seca e fome. E ele ainda dá um conselho para o faraó: se você souber administrar essa fartura, você será o país que venderá rações para o resto da população. E o faraó, ficando muito feliz com isso, elege o José como prefeito, como alguém administrador das obras lá da agricultura. Ele manda construir vários celeiros e começa a armazenar toda a colheita. E assim aconteceu. 7 anos se passaram e a fome veio. E não abateu só no Egito, mas abateu em todo lugar. O Egito tinha fartura, o Egito tinha provisões, mas os outros povos não. E o povo de Deus, aquele povo lá de Jacó e os filhos de Jacó com os 2 casamentos e mais as concubinas, ele teve 12 filhos. E foram conhecidos na história do povo de Deus como as 12 tribos de Israel. Eram filhos das esposas e das concubinas. Então o povo sofria de fome e esse povo foi procurar mantimento no Egito. Lá também o José, reconhecendo os irmãos que vinham pedir assim, a compra de comida, ele armou várias peripécias para fazer com que os irmãos pagassem o crime de ter vendido ele como escravo. O pobre do Jacó tinha certeza que o filho tinha morrido, que um animal tinha estraçalhado ele, porque foi essa história que os irmãos contaram. Então, depois de tanta peripécia, eu acho assim que eu não vou perder o pouco tempo que nós temos, que é muito precioso, contando uma história que todos já sabem. Como foi feito esse encontro dos irmãos, como foi feito tudo direitinho, como o José trouxe esse povo para o Egito. O povo de Deus, esse povo de Israel, ele entrou no Egito não como escravo ou qualquer coisa assim, mas eles entraram como convidados ilustres, com todos os direitos. Aquele faraó era grato a José e ao povo dele. Vocês devem estar observando que eu chamo o Jacó de Israel. Durante a caminhada de saída da casa de Labão para a casa paterna dele, ele teve um sonho. Ele teve um sonho terrível. Ele sonhou que ele lutava com um anjo. E o anjo agarrou nele, ele agarrado no anjo, e tanto que durante essa briga que os dois tiveram, o Jacó ficou manco de uma perna. O nervo da perna dele foi atrofiado pela briga. Então, o dia já estava amanhecendo e o anjo pediu para ele: me deixa embora, me larga que o dia está amanhecendo. E o Jacó falou: não vou te soltar enquanto você não me der a bênção. E o anjo insistia com ele: me solta, mas ele não soltou. Então o anjo falou: de hoje em diante o seu nome não vai ser mais Jacó, você será chamado Israel. A palavra, o nome Israel, quer dizer aquele que luta com Deus e vence. Não é lutar contra Deus, é lutar com Deus e vence. Serve até de lição para nós mesmos. Toda luta que nós tivermos, devemos lutar sempre com Deus e não só com as nossas próprias forças, não é? E assim o Jacó
passa a ser chamado de Israel e recebe as bênçãos de Deus. Por que Jacó fez isso? Porque ele tinha certeza que as bênçãos que ele tinha recebido do pai não era bênção legítima, era roubada. Não era dele, era do irmão. E ele vivia certamente com esse peso na consciência. Então ele teve a oportunidade de agora pedir as bênçãos legítimas de Deus. E ele as conseguiu. E assim o nosso pobre Jacó se torna Israel, o pai de uma nação muito grande, forte e temente a Deus. É daí que começa então a surgir mesmo com mais fortaleza uma religião. Uma religião constituída de normas, regras, de tudo direitinho. Ainda não é a religião definitiva do povo de Israel, mas a gente vai ver isso no próximo encontro. Fiquem com Deus. Se vocês tiverem a curiosidade, leiam a história do Abraão, que vocês vão se encantar e vão dar muitas risadas também, porque tem muitos fatos engraçados. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima.